E aí galera da Escola do Vestibular, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula, para mais uma psicodeliquia aqui da física? Aqui a física é pesada, parceira, aqui é true metal. Você tá bem, tranquileira, dormiu bem, tranquilo, comeu bem, se alimentou bem, tá pronto aí ó, no seu local de estudo, aquela concentração, as ferramentas ali, as fórmulas do seu lado, pronto? Pronto? Então vamos nessa. Pessoal, hoje nós vamos começar uma outra parte, que é a continuidade, obviamente, da mecânica, chamada de dinâmica. A dinâmica, galera, ela estuda os motivos dos movimentos. Olha que louco, né? E, principalmente, nós vamos começar falando das 3 leis de Newton. Parceiro Newton, Isaac Newton foi bruto. O cara foi sangue nos olhos, rapaz. E ele descreveu 3 leis que a gente precisa saber, tá? Uma delas, né, a primeira lei, trata de uma propriedade da matéria denominada inércia. Inércia, pessoal, é uma medida da tendência que um corpo tem de permanecer em repouso ou permanecer em movimento, tá? Quanto maior a massa desse corpo, maior é a sua inércia. O que isso quer dizer? Que quanto maior a massa desse corpo, é mais difícil tirá-lo do repouso e mais difícil parar o bagulho. Belezeira? A tendência natural é maior quanto maior for a inércia. E uma massa mede essa inércia. Essa é a primeira lei de Newton, está relacionado com a inércia. Então, são duas partes da primeira lei de Newton. A primeira, ela é intuitiva, ela é teta, ela é fácil. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Óbvio, né, amiguinho? Isso desde o Aristóteles a galera já sabia. O corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Agora, a segunda parte da primeira lei é treta. Por quê? Porque ela não é intuitiva. Se liga. Um corpo que está em movimento, alguém colocou ele em movimento, certo? Um corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E não é qualquer movimento, amiguinho. É um movimento retilíneo e uniforme. Perceba que a tendência do corpo é manter o estado em que ele se encontra. Parado, tende a ficar parado. Movimento, tende a ficar em movimento. Mas não é qualquer movimento. É um movimento retilíneo e uniforme. Sacaram? Essa é a tendência natural. Você está lá dentro do busão, o busão está andando na boa. Quando ele está mantendo a velocidade sem fazer curva, sem acelerar, sem brecar, você fica na boa. Parece que você está parado, andando. Deixa o maluco brecar, filho. Deixa o bagulho desacelerar. Sua tendência é continuar indo. Ninguém te jogou. Você continua indo. Por quê? Porque essa é a tendência natural. Certo? Esse é um exemplo da aplicação da primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton está relacionada com o efeito de uma força. Existe uma quantidade de forças, né, aplicadas a um corpo, e essas forças têm uma resultante. Se essa resultante for diferente de zero, a gente vai ter um efeito que é a aceleração. E a segunda lei de Newton mostra isso aqui pra gente. Anota aí, amiguinho. A força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa vezes a aceleração que esse corpo adquire, tá? A força resultante, pessoal, a força resultante é dada pela soma vetorial das forças que agem no corpo. A gente vai ver isso mais enfaticamente nos exercícios. E a unidade de força no sistema internacional é em homenagem ao Newton. Fechou? Essa é a força. A massa, a lasanha, a massa é a medida da inércia, em quilogramas. E o A é a aceleração, que nós já vimos a sua unidade, metros por segundo ao quadrado. Então pensa assim, cara, se tem resultante diferente de zero, tem aceleração. Ô Gans, se não tiver resultante diferente de zero, e se a resultante for zero, cai na primeira lei. A tendência natural de manter o movimento quando está em movimento e repouso quando está em repouso. Essa equação vetorial também nos diz uma coisa importante.
a aceleração e a resultante sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se a resultante for horizontal, a aceleração também é. Se a resultante estiver para a direita, a aceleração também vai estar. E assim por diante. Beleza? Então anota aí. A força resultante e a aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Fechou? Muito bem. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Muito bem. A toda ação, toda vez que um corpo aplica uma força no outro, o outro reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Beleza? Então você dá um murro na cara de alguém, você aplicou um box, Hadouken, Hadouken, meteu um socão lá na cara de alguém, beleza? Esse alguém deu uma carada na sua mão, com a mesma intensidade, com a mesma direção e sentido oposto. Ô louco, Ganso, mas a força que eu apliquei foi muito maior, eu arrebentei lá o queixo do cara. Meu, o efeito da força é outra coisa. Você aplicou uma força na cara da pessoa, o efeito, sei lá, quebrou os dentes dela. A pessoa reagiu, né, a cara da pessoa, aplicou uma força de reação na tua mão, que também teve um efeito. Doer a mão, cortar a mão, sei lá eu. Não confunda o efeito com a intensidade da força. Sempre quando dois corpos interagem, a interação tem uma reação. Ação e reação. A reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Essas são as 3 leis de Newton. Fechou? Vamos pegar essas leis e vamos aplicá-las a alguns problemas. Primeiro exercício. Considere um bloco sujeito a 2 forças, F1 e F2, conforme ilustra o esquema a seguir. Então, bota a figurinha aqui, dá uma olhadinha no esquema e zaz. O bloco parte do repouso, então a velocidade inicial desse corpício é 0, é nula, e descreve um movimento uniformemente acelerado, percorrendo 20 metros em piso horizontal e liso em 4 segundos, tá? Então, no intervalo de tempo de 4 segundos. Chique. O valor da massa desse bloco é de 3 kg. O valor da massa do bloco é de 3 kg. E a intensidade da força F2 é de 50 newtons. A pergunta é, qual a intensidade da força F1? Beleza? Então olha só, pessoal. Aqui eu vou colocar todas as forças que agem no corpo. No esquema não estão todas as forças, mas o Ganso vai colocar todas as forças para a gente saber o que está pegando. Tá? Então o corpo ele é puxado para baixo com uma força denominada peso. Essa força peso é aplicada pelo planeta nos corpos que estão nas suas proximidades. Pelo princípio da ação e reação, o corpo também atrai o planeta, certo? Mas o efeito no planeta é insignificante. Além de tudo, o que me interessa são as forças no corpo, aqui. Então, eu não vou pôr as reações. Esse corpo está apoiado no chão. O chão aplica uma força vertical e para cima, nesse caso, denominada normal, que impede a penetração do corpo. Então, anormal, Ganso, é você? Anormal? Ai, caramba, que bosta. Então aqui, ó, a componente normal está na vertical e para cima. Aí a gente tem, no esquema, uma força F2 na horizontal para a direita e uma força F1 na horizontal para a esquerda. Beleza? Se o corpo está acelerando, pessoal, se o corpo está acelerando, quer dizer que a resultante não é 0, certo? E essa resultante é dada pelo produto da massa vezes a aceleração. Então o que eu vou fazer? A massa eu já tenho. Eu vou determinar a aceleração. Que jeito? Baseando no movimento. O cara diz que esse movimento é um movimento uniformemente acelerado, uniformemente variado. Beleza? Uniformemente variado. Então o que eu vou fazer? Eu vou determinar a aceleração por meio daquelas equações. Essas equações que você tem marcadinha ali, do movimento uniformemente variado, amiguinho. Aquela hora que você marcou. Não fica marcando, marca aí. Nossa, que trocadilho, né? Vapo. Então, ó, primeira parte. Cálculo renal. Não.
Cálculo da acceleration. No, desenterrou. Aceleração. Aceleração. Eu tenho ΔS e eu tenho tempo. Então eu vou pegar aquela equação, que é o sorvetão ajustado, V0 T A T quadrado sobre 2. Com isso eu determino a aceleração. Veja só. Quanto vale a velocidade inicial? A velocidade inicial. 0. O cara falou, né? Parte do repouso. 0. Então essa bagaça aqui é mula. É mula. É nula. O ΔS é 20. A aceleração que eu quero. O intervalo de tempo é 4. Eleva ao quadrado. Divide por 2. Lá. Manjou? Manjou? Manjou. Então aqui vai ficar 20. É igual a aceleração. 4 ao quadrado antigamente dava 16. Hoje também. 4 ao quadrado 16. E 16 dividido por 2 é 8. Maravilha. 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 O 8 que está multiplicando, deixa eu fazer esse outro passito. Oito passito. Olha lá, o 8. Olha lá, 8A. A. E acceleration é 20 dividido por 8, que é 10 dividido por 4, que é 2,5 metros por segundo al cuadrado. Agora em espanhol. Maravilhoso. Belezeira? Então veja bem, qual que é a jogada aqui? Determinamos a aceleração. A segunda parte é calcular a força que ele pede, que é a força F1. Qual a intensidade da força F1. Belezeira? Tudo bem? Maravilha. Então força F1. Força F1. Como que eu vou determinar a força F1, galera? Eu tenho a massa e eu tenho a aceleração. Diz a lenda que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Francisco, meu amigo. Viu? Você lembrar aí, Francisco, meu amigo. Aqui eu vou considerar as intensidades da força. E eu vou supor que a força F2 é maior que F1, por isso que eu vou supor que acelerar para a direita. Então, para a resultante eu vou fazer F2 menos F1 é igual a massa vezes a intensidade da aceleração, que é essa da bagaça aqui que a gente fez anteriormente. Então, a força F2 é 50, a F1 é o que eu quero, e aqui vai dar a massa é 3, vezes 2,5, ok? A massa é 3, vezes 2,5. Então fica aqui, menos F1, 3 vezes 2,5 é 7,5. E o 50 vem subtraindo aqui, ó. Então, menos F1 é igual a 50 menos 7,5 vai dar 42,5, certo? Menos 42,5 newtons. Multiplica por menos 1 para trocar o sinal dessa bagaça. Então, tá aí, ó. A intensidade da força é 42,5 newtons. Belezeira? 42,5 newton. Nirtão, velho do Rio. Belezeira? Tudo bem? Ok? Joia? Teria uma outra resolução aqui, pessoal, se eu considerasse a força F1 maior que a força F2. Aí ia acelerar para lá. Entendeu? Aí eu teria a mesma aceleração, só que para o outro lado. Tranquileira? Mas tudo bem. Esse é o primeiro exercício, aplicação da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, galera, é a que a gente mais vai aplicar, para ser bem sincero com vocês. Porque é a partir dela que a gente tem os efeitos da força, né? Não podemos confundir, tem uma confusão muito normal entre a galera, que é confundir força com aceleração. Não, velho, força não é aceleração. Força é uma interação. A aceleração é um efeito dessa interação, sacou? Quando nós temos uma força resultante diferente de zero, o que acontece? O corpo acelera. Esse é o lance, sacou? Esse é o lance. O corpo acelera. Fechou? Maravilha. Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos fazer mais um exercício aqui, ó.
Considere 2 instantes no deslocamento de um elevador, em viagem de subida. O início, imediatamente após a partida, e o final, F, imediatamente antes da parada, certo? Um segundo momento. Suponha que apenas um cabo de aço é responsável pela sustentação e movimento do elevador. Desprezando os atritos, e é correto afirmar que a força exercida pelo cabo na cabine, no início, F1, e no final, FF, tem direção e sentidos, nananã. Beleza? Então olha aqui, ó. Esse exercício ele é excelente. Ele é excelente. Ele não tem número, mas ele é excelente para discutir algumas coisas. Então, ó, vamos supor aqui o elevadorzinho, beleza? Maravilha da natureza, tranquilo e sossegado. A força para cima é a força aplicada pelo motor que vai tracionar e vai levantar esse elevador, tá? Vertical e para baixo, a gente tem a força peso, ok? A força peso. Então, no início, vamos pensar no início. No início, tá lá no térreo, por exemplo, né? Tranquilo e sossegado, belezeira? Tranquilo e sossegado. E a força aplicada pelo cabo vai ser F1. Meus amigos, se o corpo tá parado e essa força tiver a mesma intensidade dessa, o que vai acontecer com o elevador? Muito bem, vai ficar parado, meu amigo. Vai ficar parado, não tem boca. Para ele partir, para ele começar a se movimentar, para ele sair da situação de repouso, tem que ter uma resultante diferente de zero. Essa resultante, para o corpo começar a subir, tem que estar na vertical e para cima. Concordam? Olha só. Para o corpo passar a se movimentar para cima, o elevador, a resultante das forças tem que estar para cima para provocar uma aceleração para cima. A resultante dessas duas forças tem que ser vertical e para cima. Qual é a condição para a resultante dessas forças ser na vertical e para cima? F1 tem que ter uma intensidade maior que a do peso. Esse processo, pessoal, ele é muito rápido. A próxima vez que você entrar no elevador, você saca. Na saída, o bagulho acelera rapidinho e depois já entra no movimento uniforme, retilíneo uniforme. Sacar e sobe por inércia. Mano, sobe por inércia, olha que louco. Iguala de novo o F com o peso. Mas para sair do repouso, o F1 tem que ser maior que o peso. Beleza? Ok. Então, a gente já tem essa primeira situação no início. Agora, segundo caso. Segundo caso. Está chegando lá em cima, no final, e aí está brecando. O elevador, ele tem que brecar para parar. Então, a resultante tem que, novamente, ser diferente de zero. Então, vai. Como o corpo está subindo, a velocidade dele é para cima. Quem indica para onde o corpo vai é a velocidade. Agora, para o corpo brecar, a resultante das forças tem que estar no sentido oposto ao da velocidade. Porque senão não para, meu amigo. Ok? Então, a resultante das forças tem que estar na vertical e para baixo. E, por consequência, a aceleração no sentido oposto ao da velocidade. Se você lembrar lá das aulas de movimento uniformemente variado, você vai se recordar que se a aceleração e a velocidade tiverem sinais opostos, estiverem em sentidos opostos, o movimento é retardado. Belezeira? Massa. Para a resultante dar diferente de zero e vertical para baixo, o peso tem que ter uma intensidade maior do que a força FF. Belezeira? Então a intensidade da força FF no final que o cabo de aço aplica aqui tem que ser menor que o peso. O peso tem que ser maior que FF. Então, dessa análise, a gente pode sacar aqui o módulo, a intensidade da força, que pode ser assim ou sem a flechinha em cima, F1 é maior do que a intensidade da força FF, que é a força final. A direção de ambas as forças é vertical. Beleza? A direção. Não confunda direção com sentido. Beleza? A direção com sentido. Direção
vertical, sentido, para cima ou para baixo. E o sentido dessas duas forças, pessoal? Cuidado para não fazer cocô. A vontade que a gente tem é falar que o F2 está para baixo. Não, velho. F2 não, é FF aqui, ó. As duas são para cima. Vertical para cima. Qual é a diferença? É que no primeiro caso, a F inicial é maior que o peso, vertical para cima. E, não o peso, né? O F inicial. E a força FF é vertical para cima, só que menor que o peso. Por isso que o elevador para. Sacou? Então toma cuidado com essa paradinha de sucessos. Para arrematar, eu vou fazer um exercício sobre a lei de Newton, a primeira lei de Newton. Tá? Assinale a alternativa a seguir que identifica a primeira lei de Newton. Só para você marretar bem na tua cabeça. Item A. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme? É essa. Aí tem A, né? Olha só. Vamos ver porque as outras estão erradas. Quando sobre um corpo a força resultante é nula, ele tende a permanecer em repouso, certo? Se estiver em repouso, certo? Ou continuar o movimento em MRU, certo? Se estiver se movimentando, certo? Então essa daí também está certa, né? Ai, mas o que aconteceu na primeira, Ganso? A primeira ela não está completa, tá? Um corpo em movimento tende a permanecer o movimento retilíneo uniforme, mas não está completa como essa. Então, se a gente fosse ter que escolher, a gente teria que escolher uma mais completa. O item C. Um corpo tende a permanecer em repouso, certo? Caso a sua velocidade seja diferente de zero em relação ao mesmo referencial. Então, ele tende a permanecer em repouso caso a sua velocidade seja diferente de zero. Quer dizer que ele está movimentando e a tendência natural é parar? Não, senhor. A tendência natural é manter o movimento. D. Um corpo tende a permanecer em repouso ou a continuar seu movimento em trajetória retilínea, caso a sua velocidade seja diferente de zero, em relação ao mesmo referencial? Eu vou tirar esse exercício e que se foda. Então, galera, finalizamos aqui no exercício 2, essa aula 007, que é das leis de Newton. Belezeira, galera? Espero que você tenha aproveitado aí, faz os exercícios, faz os outros que eu deixei aí pra você, e vamos lá, galera, rumo à universidade. Valeu? Até a próxima!